dois pontos críticos no caminho do serviço e que podem ser dissolvidos com a ajuda da energia aquário. Primeiro, nós equilibrarmos as atividades externas com a interna, tomando sempre o cuidado de verificar se a atividade externa está sendo um reflexo da interna, porque aí esta atividade externa será inteligente, conhecerá os limites de nós ajudarmos o outro dentro da lei e de nós invadirmos o território do outro contra a lei. Isto é, respeitando a ordem interna do outro. E tendo-se o eu superior, ou eu interno, sempre presente como guia, mesmo que nós não tenhamos uma experiência direta, absoluta, mas nós não deixarmos de considerar isto, que estamos sendo guiados e que aspiramos ser cada vez mais guiados, sem temores. Porque muitos de nós podiam estar mais guiados do que estão. Mas é que nós temos tantos temores que esta guiança mude coisas na nossa vida, às quais nós estamos apegados, que aí esta guiança é discreta, esta guiança é a mínima necessária para nós não nos desencaminharmos. Então, nós teríamos que ter presente que esta guiança existe, teríamos que ter presente que isto é uma realidade, embora invisível, e assim nós começaremos a equilibrar esta atividade externa com a interna. E o segundo ponto é nós chegarmos a colaborar na redenção da vida planetária. E para isso, a energia aquário nos ajuda bastante, porque isto é a essência desta energia. Para nós colaborarmos na redenção da vida planetária, nós temos a ajuda de espelhos dos centros planetários. E um espelho planetário muito especialmente ligado com esta energia Aquários é o espelho de Mirna Jade, que está em estreita colaboração com esta energia e com a energia Peixes. Então, além da nossa intenção de colaborarmos na redenção planetária, além desta nossa aspiração e deste nosso esforço, para isto nós teríamos que entrar numa corrente maior. Teríamos que entrar num âmbito espiritual mais amplo. E que Mirna Jade dá este impulso e dá este tratamento para a nossa mônada ou para a nossa alma, para que esse serviço tome esta dimensão. Dentro da energia Aquário, é à medida que nós nos purificamos e à medida que nós vamos deixando de separar as coisas, como se as coisas fossem desunidas, é à medida que nós vamos aprendendo a incluir, ver isto como um todo, é à medida que nós vamos fazendo isto, é que nós podemos entrar nesta obra de redenção planetária. Nós não podemos entrar na obra de redenção planetária agindo e sendo individualmente. Nós precisamos aí já estar em grupo, precisamos aí já estar em grupo não só entre as almas, mas em grupo com várias correntes energéticas, com vários espelhos de centros planetários, enfim, com uma série de
possibilidades de purificação, de elevação, de sublimação e de clareamento, enfim, de vários aspectos do nosso ser. São as impurezas no nosso material mental, emocional e etérico-físico, e são as imperfeições que existem nesse material que nos impedem de fazer certas associações, que nos impedem de fazer certas unificações, separando muito as coisas em vez de unir. Então, esta colaboração com o serviço planetário e nesta obra de regeneração planetária, a nossa atuação fica muito superficial. Porque se nós não tivermos uma certa purificação, e se nós não tivermos uma certa ascensão na nossa mente, no nosso nível de pensamento e no nosso nível de sentimento, nós não conseguimos vencer este antagonismo destas polaridades que existem na matéria. Todos os setores da vida se relacionam uns com os outros. Na vida não existe nada de separado. Então nós precisamos, na energia de Aquário, começarmos a perceber esta união. Porque de nada resolve nós dizemos aquilo é outra coisa, eu sou diferente. Isto não resolve. Isto não resolve para a formação do ser nessa redenção planetária e nessa elevação do planeta. Porque o planeta está nesta época de síntese, está entrando nesta fase de síntese, juntamente com todo o sistema solar. E para fazer esta síntese de forma inteligente e para se fazer esta união com um mínimo de conflito, com um mínimo de desarmonia, nós precisamos estar integrados neste Aquário. Precisamos estar permeados por esta energia. Esta energia se começa a nos permear, ela começa a nos purificar também, começam a acontecer coisas que nos purificam, começam a acontecer coisas que abalam certos nódulos presos no nosso ser. E vocês sabem que cada área do nosso ser é representada por uma área dos nossos corpos, ou é representada por uma área de um corpo nosso. Então a purificação que está sendo feita, às vezes nos é indicada por aquilo que acontece com uma área do nosso corpo. Então uma área do nosso corpo é atingida pela purificação, aquilo nos demonstra onde estamos sendo trabalhados, se na vista, se no ouvido, se nos braços, se nos pés, se nas pernas. E cada área desta representa uma coisa, representa o caminhar, representa o modo de ver, representa o modo de sentir, representa a falta de audição, isto é, nós nos recusarmos a ouvir aquilo que temos que ouvir para mudar de posição. Isto tudo Aquário esclarece, isto tudo Aquário traz como clareamento. E nós então, se prestarmos atenção nesses sinais, nas situações que se criam, nesta época principalmente, naquilo que acontece e que indica alguma coisa, se nós prestarmos atenção naquilo, indiretamente o nosso ego vai se redimensionando. Então Aquário trabalha o nosso ego muito indiretamente. Aquário trabalha o nosso ego, a elevação ou absorção da nossa personalidade de forma muito ampla. E sempre em função de nós estarmos cada vez mais integrados neste movimento universal de colaboração com o plano evolutivo, que é o serviço. Porque o serviço é também você estar
colaborando com o plano evolutivo. Então, Aquário está manifestando tudo isto nesta época na Terra e vai manifestar cada vez mais. Então, se nós começarmos a ver bem amplamente todos estes assuntos, veremos que esta energia de Aquário nos ajuda no campo do serviço, nos ajuda no campo da cura, nos ajuda no campo do alinhamento, mas nós teríamos que ter bem presente essa aspiração e bem presente estas intenções. Na nossa intenção devem estar incluídas aquelas qualidades nossas que ainda não estão à mostra, que ainda não estão visíveis, que ainda nós não conhecemos. Porque Aquário é tão amplo que está lidando desde o princípio com a nossa essência, com as nossas qualidades ainda não conhecidas. Então, não é positivo, numa energia como esta, você dizer, bom, mas eu tenho certos limites, ou eu não tenho certas qualidades. Isto é muito negativo, porque esta energia de Aquário lida principalmente com aquela parte nossa que não é conhecida, com aquela parte nossa que nunca veio à tona, aquela parte nossa que nunca se manifestou. Então é por isso que aqui, se nós tivermos esta entrega e esta disponibilidade bem acentuada, bem presente, então nós vamos ver qualidades nossas, vamos ver possibilidades nossas, dons nossos, vamos ver energias nossas que não eram conhecidas, que nunca tinham se manifestado, que nunca tinham se expressado. Então esta energia lida muito com isto. É uma energia extremamente sutil e que trabalha muito internamente. Se nós temos uma abertura para o novo, e abertura para o novo não é só com relação a coisas externas que vão acontecer. A mudança da vida em geral, mudanças trazidas pelo plano evolutivo, isto também diz respeito a um surgimento, a um aparecimento do novo em nós, daquilo que nunca surgiu antes. Então nós temos que estar muito abertos, nós temos que estar na intenção de sermos livres e não de estarmos confirmando as nossas limitações, confirmando os nossos limites, confirmando as circunstâncias kármicas nas quais nós nos encontramos. Isto não é para ser confirmado. Isto é para ser constatado, respeitado, mas a nossa consciência, a nossa intenção, a nossa aspiração deve estar em outra coisa. A nossa aspiração deve estar naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que nós não sabemos o que é, com o qual nós não sabemos lidar ainda. Nós temos que estar voltado para todas aquelas coisas que nós não conhecemos direito, com as quais nós nunca lidamos. Aqui é que nós sentimos esta energia muito mais fortemente e muito mais próxima. Porque o que esta energia vai trazer realmente é um mundo novo, é uma terra nova, é uma nova humanidade. E neste momento da transição, neste momento da implantação deste novo, então esta energia está aí como a coordenadora desta era. E se a nossa intenção estiver voltada para este novo, para este desconhecido, repito, com todo o respeito para aquilo que é o nosso karma, aquilo que é a nossa situação humana atual, porém o nosso coração, porque a energia de Aquário apela muito para o coração. Então o nosso coração deve nos dizer qual é a nossa direção. E Aquário está aí para representar a nossa direção, mas a nossa direção que ainda não se deu, que ainda tem que acontecer,
Então, se nós não ficarmos olhando para trás, e se nós não ficarmos olhando para os lados, nesses momentos, se nós estivermos realmente olhando para a frente, tudo isto que nos impediria de ir para a frente, ou tudo isto que reteria o nosso ritmo, tudo isto que faria com que nós andássemos mais lentamente, sem acompanhar um ritmo grupal, o ritmo grupal desta humanidade toda, que neste momento é uma humanidade que está começando a entrar em contato com outros níveis da humanidade total. Neste momento, a humanidade da superfície da Terra, esta humanidade tridimensional, esta humanidade está começando a ter as portas abertas para contato com a mesma humanidade, mas em outros planos, em outros níveis, em outras civilizações, em outras dimensões. Tudo isto Aquário está trazendo. Tudo isto é a obra de Aquário neste período. Então, esta abertura para o novo, não para o novo como eu imaginei, abertura para o novo que eu não conheço, que eu não sei o que é. Aconteça o que acontecer, que este novo aconteça. Esta é uma atitude para nós percebermos esta energia. Isto é a energia do incondicional. Isto é a energia daquilo que é decisivo, daquilo que é puro. Então, se nós tivermos no nosso ser tridimensional algum ponto de resistência para isto, facilmente nós vamos perceber. Facilmente vamos perceber porque vamos ter um sinal externo de que algo não funciona ali, no nosso modo de ver, no nosso modo de escutar, no nosso modo de transmitir, no nosso modo de caminhar, no nosso modo de ser, no nosso modo de assimilar as coisas. Só está faltando eu falar os órgãos do corpo que correspondem a isto. Então aí nós temos uma série de aberturas a ser feitas. E uma das coisas que mais impede que estas aberturas aconteçam, e uma das coisas que mais são antagonistas desta energia tão universal, desta energia tão ampla e tão pura, é nós estarmos esperando recompensa, ou nós estarmos esperando um retorno, ou nós esperarmos reconhecimento por aquilo que estamos fazendo, vivendo ou servindo. Isto é um dos maiores entraves a que esta energia possa realmente circular livremente. Então, a abertura para o novo aqui é fundamental. E nós estarmos livres desta necessidade de recompensa, desta necessidade de reconhecimento, desta necessidade que toda gente pequena tem de ser reconhecido, de ver que aquilo que ele está fazendo está sendo agradecido, está sendo reconhecido. Isto é coisa de gente pequena dentro desta energia. Esta energia está além de tudo isto. Esta energia está vendo o todo. Então, nós fazemos algo, é para o todo. Nós fazemos algo para aquilo onde nós estamos vivos, nós estamos dentro deste todo. Não tem que vir agradecimento de ninguém, não tem que vir reconhecimento de ninguém, não tem que vir retorno de ninguém, porque isto é para o todo. Está tudo aí. O todo não é ninguém. Isto é Aquário. Isto é muito diferente daquelas energias astrológicas e astronômicas que incidem sobre certos aspectos do nosso ego, ou como tantos outros signos que vimos antes, que começam a trabalhar a nossa mente, que começam a trabalhar certas características instintivas nossas. Aqui não. Aqui nós estamos quase já para encerrar certas provas materiais nestes ciclos que vamos fazendo a cada encarnação. Aqui nós estamos já para encerrar uma certa volta neste zodíaco, e aqui esta energia está nos trabalhando impessoalmente. Esta energia está nos trabalhando nós
como parte deste todo. Então, para nós sentirmos esta energia em pleno no nosso coração, no nosso ser, precisa que nós estejamos realmente na intenção de estar no todo e não na intenção de nos separarmos do todo. Dizemos, não, está tudo bem, mas comigo é assim. Está tudo bem, mas eu estou sentindo assim. Não, você não tem que estar sentindo assim. Você tem que estar sentindo o todo. Você tem que estar sendo o todo. Você tem que estar vivendo o todo. E aí esta energia vai poder trabalhar com você mais totalmente. Aqui então, além desta abertura para o novo, nós estamos dispostos a ser outra coisa, não aquilo que somos. Aquilo que somos, nesta energia, já cumpriu a sua etapa. Mesmo que você tenha se tornado um santo, em Aquário você tem que andar para frente, você tem que ser outra coisa. Em Aquário você deixa de ser santo. Então aqui precisa realmente soltar aquilo que é, qualquer coisa. Esta energia é incompatível com inércia. Isto é incompatível com coisa estabelecida. Isto é incompatível com coisa cristalizada. Enfim, isto é incompatível com coisa que já aconteceu. Isto é um mundo novo para o qual nós vamos. E nós temos que estar em sintonia com a energia presente. Porque esta energia presente, esta energia destes signos, ela contém tudo isto. Ela contém inclusive o futuro que ainda não aconteceu. Mas isto só pode ser irradiado, isto só pode ser transmitido, isto só pode imbuir um planeta, isto só pode imbuir uma humanidade ou imbuir um ser, se esse ser estiver realmente aberto para o novo. Mas a minha vida não é esta, a minha vida eu ainda não conheço, a minha vida eu ainda não vivi, o meu destino eu ainda não entrevi, o meu ser eu ainda não vi, eu ainda não me manifestei. Eu aspiro a ser isto, eu aspiro a servir. Isto é Aquário. Então aí isto vai realmente ajudar muito na redenção da Terra. Isto vai ajudar muito na transformação que a Terra deve fazer. Então, além deste novo, nós temos no plano humano, no nível humano, este ponto de estarmos liberados de precisarmos de recompensa, de precisarmos de reconhecimento, de precisarmos que sejam agradecidos a nós. Pensa quanta ignorância junta. Então, nós precisamos de tudo isto nós teríamos que ter resolvido. E também nós não termos realmente restrições em doar aquilo que somos, em doar a nossa energia para aqueles que necessitam mais. Isto é fundamental aqui na vida de serviço. E para você doar a sua energia, para você doar a si mesmo, em outras palavras, em palavras mais precisas, para você doar a sua vida a quem precisa viver, isto tem que ser feito com aquilo que chamam de Espírito Santo. Isto tem que ser feito com a energia da inteligência, que é para isto não desequilibrar ainda mais o conjunto. Então, este ponto de nós doarmos a nossa vida, como está enunciado na lei, porque a lei que está no Evangelho diz que se você quiser doar a sua vida, você terá uma vida mais abundante. Mas se você quiser reter a sua vida, conservar a sua vida, você vai perder a vida. Então aqui é muito aquariano isto. Porque quando diz que nós temos que doar a nossa vida, isto não está dizendo que devemos morrer. Aqui está dizendo que você tem que encontrar a forma de se doar totalmente, você tem que encontrar a forma de ficar doando de forma que você não morra.
Então você está dando tudo, você está dando a sua vida, você não está retendo nada. E aí acontece algo que você vai ver que fazendo isto, que a sua vida está sendo ampliada, que a sua vida está sendo ainda mais vivida. E este mistério aqui, isto que acontece, esta química oculta, está no âmbito desta energia, está no âmbito deste aquário. Então, para nós doarmos a nossa vida, sem que possamos ser, inclusive, um ser sem vida, mas que sejamos em seguida um ser com vida muito mais abundante, muito mais ampla, nós precisamos realmente desta energia. Nós precisamos estar realmente neste fluir. Isto, embora pareça muito difícil, embora pareça muito inatingível, embora pareça supra-humano conseguir isto não é difícil, porque isto não somos nós que fazemos. E naquele episódio chamado Limpando Estábulos, no livro Hora de Crescer Interiormente, tem lá a chave. Como é que se faz isto? E é muito simples. Você tem que eliminar o que for obstáculo para isto acontecer. Então é simples isto. Porque os obstáculos fomos nós que criamos. Tudo aquilo que a gente considera um obstáculo à nossa evolução, se nós formos olhar bem, aquilo fomos nós que criamos. Em todas as vidas, né? E que hoje são um obstáculo que está ali. Então fomos nós que criamos as dificuldades, todas. Então aqui nós temos que eliminar esses obstáculos. E como todos esses obstáculos, todas essas atrapalhações, fomos nós que engendramos, nós que construímos com o nosso livre-arbítrio, com o nosso modo de ver, de uma época anterior, de uma consciência anterior. Então aqui nós teríamos que ir eliminando esses obstáculos. E há obstáculos tão concretos que foram construídos através de vidas e que hoje são verdadeiras muralhas na nossa frente. Muralhas kármicas. Primeiro nós temos que reconhecer isto e temos que olhar dentro de nós mesmos se nós estamos fazendo algo, se nós estamos pensando ou sentindo algo que reforce essas muralhas. Provavelmente nós não vamos poder derrubar estas coisas que nós construímos durante vidas e que hoje são obstáculos para o nosso serviço universal, para a nossa vida incondicionada. São obstáculos. Mas aí nós temos que ver se estamos alimentando isto, se estamos reforçando isto, ou se na nossa intenção, no nosso íntimo ser, já estamos aspirando a ser livres. Mas não ser livres como os despreparados querem ser livres, para fazerem o que eles querem. E quando a gente vai fazer o que quer, a gente vai reforçar esta muralha. Porque nós não sabemos se aquilo que nós queremos pessoalmente está no plano evolutivo para a humanidade toda, ou se está no plano evolutivo para o planeta. Então nós temos que estar com isto muito presente, estarmos muito neutros, muito impessoais, muito imparciais diante da nossa vida, diante daquilo que compõe a nossa vida, que é a nossa muralha. Nossa vida humana é uma muralha. Então aí nós temos que olhar para isto bem imparcialmente, bem impessoalmente. E no fundo, no íntimo, no coração, ser livre como é de direito, como é de lei. Porque cada ser é livre de ser o que ele é. E aí nós teremos esta energia muito presente, nós estaremos sentindo, percebendo muito esta energia. E esta energia conta com uma estrutura espiritual que rege a Terra. Esta estrutura conta com os centros planetários, com aquilo que diz respeito ao desenvolvimento e à elevação, ao progresso
interno, espiritual desta humanidade, então aí nós estaremos realmente numa estrutura muito favorável. Tenhamos presente também neste trabalho, além de não termos ânsia de construir, mas que tenhamos a intenção de tirar os obstáculos a esta construção, tenhamos presente que quem constrói e quem faz é o plano evolutivo. E que este plano evolutivo tem não só toda a sabedoria para isto, como este plano evolutivo tem os seus artífices mais conscientes, que não somos nós. Nós somos artífices menores, nós somos colaboradores menores. Então nós temos, como se vê em limpando estábulos e como se vê em todos os trabalhos de Hércules, nós temos entre nós e o plano evolutivo, os artífices, temos a hierarquia espiritual, temos o nosso eu superior, o nosso eu interno, que é coligado bem conscientemente com esta hierarquia espiritual. Então, nós somos parte desta obra. Mas para agirmos aí como colaboradores reais, verdadeiros, positivos, e não como colaboradores que vão dar mais trabalho para os artífices arrumarem as coisas que nós fazemos porque não estavam no plano. Então, para nós estarmos nesta obra de forma positiva e para estarmos nesta obra de forma realmente inteligente, nós precisamos considerar a nossa colaboração muito impessoalmente, para que a nossa força, para que a nossa energia, para que a nossa capacidade aí seja canalizada, aí seja organizada para aquilo que realmente é necessário, para aquilo que realmente diz respeito à evolução de toda a humanidade. E não de nós pessoalmente ou de um grupo a qual nós pertencemos. Isto é muito pouco para esta energia. Esta energia está aí para dar mais. Esta energia está aí para fazer mais. Esta energia está aí para nos ajudar a sermos uma coisa bem ampla e não para confirmar estas coisas limitadas, delimitadas que é esta humanidade atual.